Irmãos e irmãs, nos outros horários de missa de hoje, fiz uma introdução meio brincadeira, mas que não é tão brincadeira assim, que se fôssemos tratar especialmente dos temas que as leituras de hoje mostram de forma mais eloquente, nós precisaríamos de um dia ou dois para uma conferência mais completa. Mas com isso não significa que vou fugir do assunto. Mas são muitos os temas. Por exemplo, a criação do homem e da mulher, a liberdade que Deus deu ao homem e à mulher, a serpente, Satanás, o diabo, o pecado, as seduções, o paraíso, a expulsão do paraíso, a promessa da salvação, a descendência da mulher, Jesus possuído por Beelzebul, pelo príncipe dos demônios. Veja, é assunto para tratar aqui vários dias, né? Então a gente vai caminhar aqui e ver onde é que vai dar essa conversa da gente. Mas é certo que escapulirão vários deles. E nem falei também da misericórdia. Que bonito ouvir da boca de Jesus que todos os pecados serão perdoados. Porque infinita é a sua misericórdia. Porque como rezamos no Salmo, se levardes em conta, Senhor, as nossas faltas, quem poderá subsistir? É em vós que se encontra o perdão, é em vós que eu temo e é em vós que eu espero. Então, é farta a mesa de hoje, não? Fiquemos com Jesus, Beelzebul, os adversários e os irmãos de Jesus. A primeira leitura desta celebração do livro do Gênesis, o livro das origens, relata a triste experiência do homem e da mulher cedendo à tentação da serpente, do demônio. Na mensagem para o Dia das Comunicações, que celebramos no dia da Ascensão de Jesus, o Papa Francisco comparou, na verdade não sei se comparou, ele afirmou que a serpente foi a primeira criadora de fake news da história. E é bem desenvolvida essa ideia. Procurem a mensagem do Papa para o Dia das Comunicações. Por quê? Ela levou uma mentira, dizendo a eles, é verdade que se vocês comerem, vocês serão como os deuses, por isso que ele não quis que vocês comessem? Não foi isso que Deus disse. Mas ela levou uma mentira com ares de verdade e com isso ganhou a simpatia deles e o coração. A primeira criadora de fake news foi a serpente. E os distribuidores de fake news, só que na igreja tem muitos. Porque quantos checam aquilo que passam adiante? E esparramar mentiras, esparramar coisas injuriosas, esparramar calúnias, não me parece coisa de Deus. Nem na fofoquinha gratuita com a vizinha e nem nas mensagens pela internet. Avancemos. Arruinou a vida deles. Nós também continuamos essa experiência cedendo sempre à tentação da serpente, do maligno, do demônio de Beelzebul. Vejam, com o nome de Satanás, do hebraico Satã, quer-se dizer o adversário. Vocês se lembram quando Jesus diz para Pedro, São Pedro, o primeiro dentre os apóstolos, afaste-se de mim, Satanás. Não estava dizendo que ele era o diabo. Não estava dizendo que ele era uma entidade, um ser pessoal, a origem, a raiz de todo o mal. Não, mas estava dizendo, você está sendo adversário do plano que Deus tem de salvação, do qual eu preciso passar pela cruz. Então, Satanás é o adversário. Agora, quando for jogar bola, não precisa achar que o adversário é Satanás, né? E também nós não estamos usando, né, a língua hebraica. Mas a ideia é de adversário do plano de Deus,
adversário, quem se contrapõe ao que Deus propõe. Ou diabo, diabo é do grego, diabolos, o caluniador. Veja, o que tem de diabo hoje em dia não está escrito no gibi, de caluniadores. Sobejam caluniadores hoje em dia. Sobejam. Muitos mesmo. Portanto, falando de Satanás ou do diabo, a Bíblia designa um ser pessoal, invisível, mas cuja ação ou influxo se manifesta pela atividade de outros. Ou seja, existe o diabo, ele não merece a nossa fé, mas ele existe. Dizer que ele não existe é ponto para ele. Porque se nós dizemos que ele não existe, baixamos a guarda e ele se projeta sobre nós. E não estamos falando aqui apenas de fragilidades humanas que uma terapia psicológica ajuda, não. Nem estamos falando de distúrbios que o médico, o psiquiatra ajudam a ajustar, não. Estamos falando de um princípio de mal que está aí e todo o tempo está nos tentando, está nos oferecendo o que não pode entregar, está procurando nos seduzir, nos levar para um caminho de vazio, de miséria, de desgraça. É preciso que a gente saiba que ele existe, porque se nós afirmarmos que ele não existe, nós não vigiamos, nem oramos, sucumbimos. É preciso ter ciência de que o inimigo existe. Hoje em dia, o demônio, Beelzebu, continua em alta. Às vezes a gente escuta pregações, católicas ou não, igrejas católicas ou não, que parece que é mais para lá do que para cá. Tem gente especializada em expulsar demônios. Pena que muitas vezes o demônio da calúnia, da fofoca, da inveja, da desonestidade, da corrupção, não são expulsos da vida. E esse vai derrubando, seduzindo e derrubando, quebrando as pessoas. Enquanto a gente fica preocupado de ver o diabo com aquele chifrinho, com aquele rabinho, com aquele tridente, ele fica para a gente aqui sorridente, bem vestido, perfumado, conversa agradável, fala umas 4 ou 5 línguas. Ele fala a língua que a gente sabe. Ele toca nos desejos que a gente tem. E oferece, e aqui está o ponto, ele oferece o que ele não pode entregar. Porque ele é falso. Ele é um derrotado desde sempre. Nem sei se é porque eu falei de manhã as duas missas dele desse jeito, né? À tarde eu estava com dor de cabeça, não sei se ele quis brincar comigo, sabe? Mas pode brincar, não tem problema. O remedinho já exorcizou o diabo. O ritual de exorcismo que existe na igreja é verdadeiro e afirma todas essas coisas. Mas o ritual desses exorcismos que tem por aí é muita encenação. Uma trágica comédia que explora a ignorância dos outros. No tempo de Jesus, não se tinha conhecimento sequer de epilepsia. Se você pegar uma crise epilética em uma pessoa aparentemente possuída, tem reações muito aproximadas. Então hoje existe mais exorcista nos consultórios médicos do que nas igrejas. E se a gente também ficar atribuindo tudo ao diabo, ver o diabo em tudo, a gente está, como Adão e Eva, sartando de banda, transferindo as responsabilidades que a gente tem com a vida da gente, com as escolhas que a gente faz. No tempo de Jesus, eram chamados demônios todas as forças misteriosas que assolavam as pessoas. Grande parte desses fenômenos são hoje de competência do médico e do psiquiatra, como disse, mas havia também uma percepção de uma força negativa que atingia as pessoas, uma força do mal, a quem nós chamamos de poder de Satanás,
ou do diabo, como já disse, do adversário, daquele que divide. Tal força é o resultado de toda a maldade presente no mundo. Tem hora que a gente sente que está numa esfera de pecado, num ambiente de pecado, vai se sentindo sufocado, sufocado, sufocado. Parece que a gente não consegue fazer o bem, porque tanta maldade, tanta coisa, ela começa a se apoderar da gente. Vai minando a confiança, a esperança, a coragem, a força. Eu até fiz uma anotação aqui de um filósofo francês, escreveu um livro chamado A Transparência do Mal. Era outra coisa que ele queria dizer, mas cabe bastante aqui para a gente. A transparência do mal. Uma poetisa, comentando, disse assim: o mal está tão disseminado, tão enraizado, tão generalizado, que ele está transparente. O mal. Você não vê mais, aqui é ruim, aqui é bom. Está transparente. Na missa de quinta eu falava de uma fumaça do demônio que nos impede de enxergar com clareza. Faz com que o ar fique tóxico e as pessoas comecem a brigar entre si, achando que umas e outras são os demônios, quando na verdade o demônio é que semeou sua poçãozinha mágica só para ver a brincadeira da gente. Tudo está uma coisa ruim, uma comida envenenada, da qual às vezes a gente tem a sensação que não pode se livrar. São Paulo chama tudo isso de uma amartiosfera, ou hamartiosfera. Do grego é uma esfera do pecado. Nós respiramos esse ar poluído. E Jesus, ele conhecia tudo isso. Ele sabia de tudo isso, ele compreendia e queria ajudar as pessoas a se libertarem dessas forças negativas. Mas vejam, Jesus estava num dia daquele parecendo a gente, né? Diz o evangelho aqui que ele não tinha tempo nem para comer. Cheio de gente, para cá, para lá, trabalhando, falaria que estava em um dia bem estressado, né? E estava tão assim, que as pessoas começaram a dizer assim, ele está louco. A família dele falou, ele está louco. Chamaram os estudiosos da lei, os doutores da lei, e os doutores falaram, ele está possuído por Beelzebu. Beelzebu era o príncipe dos demônios. O nome Beelzebu, lá do segundo livro dos reis, significa o senhor do esterco. É o rei da merda. Outro dia, por falar nisso, agora, depois vocês esquecem a piada, né? Recebi um meme, né? Esses desenhos. Não tem essas letras assim que a gente bota na estante, né? Umas letras coloridas, formam palavras, por exemplo, I love, não tem? Aí estava lá na estante, merda. Aí a legenda diz assim, puxa, também você não precisa imaginar que a sua funcionária vai saber escrever sonho em inglês, que é dream. Dream e merda têm as mesmas letras, né? Então só foi esparramamento que deu errado, né? Mas voltemos às coisas banais. Beelzebu é o senhor do esterco. Era um ídolo. Estavam dizendo que Jesus fora possuído por Beelzebu. Que o demônio, que Satã, estavam possuindo ele. E Jesus diz, gente, o demônio é burro, sim. O demônio é fraco. Mas ele não vai expulsar ele mesmo. Todo reino, toda família, toda pessoa dividida, cai, quebra. Satanás não pode expulsar Satanás. Faço aqui outra piada, mas essa é mais real do que piada, né? Quando tem esses lugares, católicos ou não, que anunciam sessões de exorcismo, quinta-feira, 15h, vamos expulsar o demônio. Se eu fosse o demônio, eu nem ia aparecer lá.
já está dito que é naquele lugar, naquela hora, e que vão bater em mim, eu vou lá. Ele vai, porque parece. Ou seja, é muito charlatanismo para pouca gente. Muito. 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 Uns 5 psiquiatras fariam mais por aquela gente. Que pode ser da gente também, porque a gente fica impressionado com qualquer coisa. Se vê um gato preto na esquina, já vai receber benzer. Se passa embaixo da escada, já vem pedir para o padre dar uma benção para ver se a vida não desanda. Somos muito impressionados. Aquela história, né? Quem não tem fé, acaba tendo crendices, superstições. E quem não tem Deus, tem ídolos. Quem não tem fé, tem superstições. E quem não tem Deus, tem ídolos. Não tem como escapulir disso. Avançando para terminar. Jesus confunde os fariseus, dizendo que Satanás não pode expulsar Satanás. Seria o reino dividido que se autodestruiria. Ele, Jesus, é mais forte que todos os demônios, mais forte que todas as forças do mal. Por isso, irmãos, eu dizia, devemos acreditar, reconhecer, melhor dizendo, que o demônio existe. E devemos acreditar que só uma força vence o demônio, a força de Deus, o poder de Deus. O poder de Deus. O Papa Francisco tem repetido que com o demônio a gente não tem que dialogar, não tem conversa, não tem papo com ele. Que o demônio não é um mito, uma fantasia, mas uma realidade. E que interessa muito a ele, ao demônio, que a gente acredite que ele não exista. O bichinho é tão sem vergonha. Você se lembra do início da quaresma? Tem as tentações de Jesus no deserto? Sim? O bichinho é tão sem vergonha. Por quê? Oferece o que não pode entregar. Ele promete a gente prazer e felicidade. O início de prazer talvez nos dê, mas a felicidade ele não pode entregar. Ele propõe caminho largo, mas quando chega lá não tem lugar para a gente. Porque o único que preparou um lugar para a gente no céu foi Jesus. O demônio nem no céu existe, como que ele pode nos dar um lugar lá? Mas vamos dizer o que aconteceu nas tentações. Ele pegou Jesus tinha ficado 40 dias sem comer, e falou assim, olha, se você me adorar, a gente transforma essas pedras em pães aí, né? Você tem condições de fazer isso. Mas o que é mais interessante, pegou Jesus num drone, deu uma voadinha assim, onde foi possível, e falou para Jesus, olha, é o diabo falando com Jesus, que é Deus, que com o Pai e o Espírito criaram todas as coisas, Senhor do mundo, e ele dizendo assim, se você se prostrar diante de mim, o diabo falando para Jesus, se você se prostrar diante de mim, se você me adorar, tudo isso que você está vendo é seu. Ai, que bichinho sem vergonha. Não é? Tudo já é de Deus. É assim que Ele faz conosco. Você tem direito à felicidade, você tem direito à liberdade. Quando você diz que é livre, quando faz tudo o que quer, você não é livre, você é escravo de si. Quem escolhe aquilo que é mal não é livre. Só a escolha pelo bem nos leva à comunhão com Deus, e só Deus nos dá liberdade. O demônio nos faz escravos, viciados, esvaziados, destruídos, incapacitados. Jesus diz que a recusa deles em reconhecer que Ele era esse homem que tinha poder de expulsar os demônios,
é um verdadeiro pecado contra o Espírito Santo. Aquele único pecado que não tem perdão, porque é a recusa de aceitar Jesus na sua vida, é a recusa de aceitar o poder e a presença de Deus. Esse é o único pecado que não tem perdão. O resto que a gente fizer, fora da estrada, fora da casinha, o que for, tem perdão. A gente pode voltar porque Deus é misericordioso. E Jesus conclui a discussão com os fariseus dizendo que constituem a sua verdadeira família, não os parentes de sangue, mas a verdadeira família de Jesus são todos aqueles que escutam a palavra de Deus, são todos aqueles que procuram praticar a palavra de Deus. Nós somos família do Senhor quando ouvimos a sua palavra, quando obedecemos a sua palavra. Portanto, irmãos, continuemos confiando a nossa vida ao Senhor. Ele é o único que pode vencer todo o mal. Ele é o único que pode, que já fez, derrotar Satanás. Não tenho medo de reconhecer que Satanás é um sujeitinho derrotado, desde sempre. Por isso que ele brinca com a gente. E Deus é vitorioso desde a sua ressurreição, e nós com ele. Podemos, como diz São Paulo na segunda leitura, perder, fracassar, quebrar o corpo por fora, mas o homem interior vai se fortalecendo na fé cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,